Fala cambada, voltando nesse programa pra gente falar de guerra civil. Não é essa guerra civil, mas essa aí vai nos ajudar a entender um pouco do contexto do que eu tô falando. Vamos falar nesse programa também de Charles do Bronx. Oh, de novo? De novo. E vamos falar de Ei Nerd. Não, eu disse Hey Nerd. É bem diferente. O chuleta dessa luta aí tá trincado, tá em plena forma, no auge. Com certeza. Vou voltar no início desse programa lá para 2006, o que para mim foi um ano de ouro pro MMA. Não só porque lá, nessa época, também acontecia o K1 2006, para mim o melhor jogo de luta que eu já joguei até hoje. Do PlayStation 2, se tu não conhece, vale a pena. Que acontecia em Osaka. Mas não só isso, também acontecia lá no Japão, onde era naquele momento o foco da luta, a rivalidade entre BTT e Shootbox. Onde se tinha, assim como no filme da Marvel, dois times encabeçados por um monte de estrelas. De um lado a gente tinha Bebel Duarte, Murilo Bustamante, Zé Maris Perry. Junto com eles no campo tinha Minotauro, Minotouro, Vitor Belfort, Milton Vieira, Ricardo Arona. E do outro lado a gente tinha uma Shootbox, que nunca deixava por menos, porque ali tinha como liderança do grupo Rodimar Fedrigo e como principal treinador Rafael Cordeiro. Nos atletas de campo, Vanderlei Silva, Anderson Silva, Murilo, Shogun, Cyborg, Pelé. O que para quem é dessa época e acompanhou o que foi esse embate entre Brasil e Brasil lá do outro lado do mundo, sabe o que é uma verdadeira guerra civil. Pessoas do mesmo país lutando para provar quem é melhor. E hoje a gente fica num momento tão diferente do esporte, se cobrando e falando, o Dana White odeia brasileiro, sempre que tem uma luta de Brasil contra Brasil. Mas isso foi fundamental durante muito tempo, até porque lá no início mesmo, no primórdio do MMA nacional, não tinha tanto essa questão de embate mundial. E foi brasileiro contra brasileiro, que foi aos poucos mostrando quem é melhor. E ainda hoje remanesce muito essa ideia de querer dentro da própria casa, do próprio terreno, mostrar quem é que manda. Obviamente aqui tem um campo de celeiro enorme. Tem a extinta PRVT, com a equipe feminina que formou, Nova União, Astra, Tinogueira. E agora a gente tem remanescentes, as melhores frutas daquela Shootbox do Vanderlei Silva lá, do Rafael Cordeiro, do Rodimar Fedrigo. O Rodimar plantou uma semente que dá bons frutos até hoje. A gente tem hoje a Shootbox Monstro, que era antigamente, se eu não me lembro, até uns 2 anos atrás, era Shootbox Ed Monstro. Hoje é só Shootbox Monstro, que tem atletas que estão despontando em vários eventos em circuito nacional e internacional arredores. E a Shootbox Diego Lima, que está em plena ascensão, está num bom momento, apesar de ter decaído em muitos atletas, mas é sempre muito claro para todo mundo que uma equipe consegue ter uma ascendência maior e um reconhecimento quando consegue um campeão no maior evento do planeta. É fundamental, essencial, e não tem como falar da equipe Shootbox Diego Lima sem falar de Charles do Bronx. A gente tem lá muitos outros lutadores, não só no plantel do UFC, mas que são tops, que são da primeira linha dos atletas nacionais, mas o Charles do Bronx como campeão traz no rabo do cometa, com certeza, Alan Puro Osso, um dos melhores finalizadores aí do peso mosca, um cara que sempre traz luta muito empolgante, sempre tem um as na manga. Elvis Brenner, que apesar de estar vindo de 2 derrotas consecutivas, tem luta dura aí, e acredito muito no potencial e numa reviravolta ainda. E agora eu vou um tanto me contradizer, porque eu sempre digo, lutador não é feito de cartel, lutador não é número, nós somos humanos, e quando eu falo nós somos, eu me ponho nisso também. Quando tu tens 1, 2 derrotas consecutivas, acho que existe aí a necessidade de um trabalho, de uma leitura humana do que é o atleta, porque ele faz parte de uma equipe. E aí eu encontro uma falha muito grande na equipe do Diego Lima, porque tem um atleta em específico que me mostrou a pendência, a carência de um trabalho psicológico mais forte dentro da equipe de Diego Lima. Um cara que chegou 11-1 no UFC, um cartel respeitável. E eu já vi atletas com cartel bem melhor não conseguirem alcançar esse ponto. O que deixa claro e óbvio que sim, é a questão de ter um campeão dentro do evento, dentro da equipe, que abre portas para esse tipo de atleta. Só que desde que ele entrou no UFC, ele conseguiu em 6 lutas ter 5 derrotas e um no contest. Eu acho que quando acontece 1, 2 derrotas, já tem que, peraí, para tudo e vamos ver o que está acontecendo, qual é a tua importância. Mas dentro de equipes
onde existe exatamente isso, um campeão que representa toda aquela formação, a atenção obviamente sempre vai ser mais voltada para ele. Isso acontece também numa questão onde persiste muita falha, como eu sempre dou um exemplo, o Shogun, quando ele voltou a treinar dentro da própria equipe, onde ele formou, ele é o Shogun, as coisas vão se movimentar do momento, da maneira que ele quiser. O cara, quando é estrela da equipe, ele não vai até o limite, a não ser que ele tenha, obviamente, um treinador que tenha um estrelato ou uma posição numa prateleira tão alta ou até mais alta do que ele. O que acontece lá nos Estados Unidos com uma equipe brasileira, a Kings MMA. Por maior que seja a estrela, o Rafael Cordeiro por si só já tem uma postura, já tem uma posição onde qualquer outro atleta vai respeitar a opinião dele e vai treinar quando ele mandar. Agora imagina qual treinador vai chegar na equipe do Shogun, fora o Rafael Cordeiro, e falar: o Shogun tá cansadinho? Vai, meu irmão, continua. Eu sei, eu tô falando de um atleta que agora tá aposentado, que não precisou provar mais nada para ninguém no final da carreira dele. Mas eu tô dando só um exemplo para que vocês entendam o risco e o perigo de ser a maior estrela dentro de uma equipe, onde a prateleira mais alta tá só ele sozinho. E vamos pro próximo round do programa, mas como em toda luta, entre um round e outro, a gente vai ter 1 minuto, só que esse minuto eu não vou usar para respirar, para ouvir meus corners, eu vou usar para falar da SoundBeat. Essa empresa que está acreditando no meu trabalho já inicialmente, porque eu sou cliente assíduo deles e uso toda a minha criatividade como um hobby no site deles, porque é um site de inteligência artificial que se une à inteligência natural, podendo fazer com que a gente componha, escreva uma letra e lá dentro desse site ele cria melodia, ele cria a batida conforme a tua intenção, conforme a tua escolha, porque na SoundBeat tu escolhe entre mais de 20 tipos de ritmo, batida, melodia diferente para tua música. A cada 2 créditos que tu usa por tentativa vão ser 2 músicas, pode ser no mesmo estilo, com batida e ritmo diferente, para tu fazeres a tua música de entrada para uma luta, uma música para tua namorada, para tua mãe, para a família, para o teu pai no dia do aniversário dele, homenagear quem tu quiser, de maneira profissional. É o estúdio dentro da tua casa. Não vais precisar de toda uma armação, isolamento acústico, um bom microfone. Tu simplesmente vais jogar a letra ali e vai musicar. Tu escolhe se a voz é masculina, feminina, se é rap, funk, sertaneja, rock, metal, trabalhando com toda a tua inspiração. E está sendo muito usado também pelo pessoal da publicidade para poder musicar aquele jingle, muito pedido hoje em campanhas políticas e tudo mais. E a SoundBeat me propôs um desafio. Nos primeiros 3 programas, a partir do início do nosso contrato de publicidade, eu fazia em cada um deles uma música, exatamente falando do roteiro do programa. O desafio foi aceito e agora vocês vão ver como vai ficar. Eu só peço um desconto, porque é o primeiro clipe que eu faço. Mas sente a letra, sente o ritmo, a batida e a qualidade sonora da voz e instrumental. Vai rapzão na boa. Engoli myself. Representando toda a raça brasileira. Charles do Bronx com a estrela na bandeira. Pitbull treinado sempre pra ir pra cima. Macaco Gold Team e Diego Lima. Ninguém finalizou mais do que ele. E mesmo assim ele é subestimado. É lenda viva e muitos deles são inspirados. Do outro lado o time tá completo. Borralho, Prade, Silva e Brasil. O Sucupira é o dono do canil. E põe teus óculos se ainda não viu. A velha média, a nova geração, representando toda uma nação. Pra quem é porradeiro de raiz e carrega consigo seu país. A Fete Nerds e o Diego Lima, formando porque luta nós domina. Mantendo os torcedores já no clima, mantendo nós aqui com autoestima. Charlinho já fez mais que um legado. Há tempos tem o Thaís Gil afiado. Borralho não tem medo nem dos russos, completo deixando os cara confusos. Eu já vi o Royce, o Ruas e o Shogun, e todos que foram número 1. O Funk Spider e o Minotauro,
tem pra quem passar o seu bastão. Ei, hoje o rei da selva é brasileiro. O mão de pedra, o índio borracheiro. Tamo mostrando nossa artilharia. E a nova geração tem pontaria. Somos campeões ontem, hoje e sempre. Mas é bom lembrar sempre quem não lembra. Bota teus óculos e não erra o alvo. Hoje não tem mais nenhum gringo a salvo. Representando toda a raça brasileira. Charles do Bronx com a estrela na bandeira. Pitbull treinado sempre vai pra cima. Gold Team e Diego Lima. Para poder, a partir de agora, entrar na segunda parte desse programa e falar da equipe The Fight Nerds, encabeçada ali, coordenada pelo Pablo Sucupira, tendo em campo como linha de frente Caio Borralho, que vai lutar agora, dia 4 de agosto, contra Gerard Cannonier. Luta duríssima, mas que é um ingresso para ele pro top 10. Para mim, do Brasil, no momento, o atleta em maior crescimento exponencial. Não só por ser um cara completo, com um jogo de chão justíssimo, um jogo de queda aflorado, que confia demais por ser completo, um dos poucos caras que não tem medo de lutar com nenhum óbvio, com nenhum russo, o que vier vem e ele vai lá e encara, tendo a trocação necessária para evitar o chão, como por exemplo foi na última luta dele, mão pesada, colocada, sente o cheiro de sangue, vai para cima, sabe finalizar tanto no chão quanto na parte de trocação. Mas o principal de tudo, não, em nenhum momento tem como desmerecer o legado e tudo que o Charles do Bronx foi e sempre vai ser para a história do MMA, do UFC em si, sendo o maior finalizador do evento. Mas Caio Borralho tem um ponto X que vai levar ele muito mais longe com o passar do tempo, que é a comunicação. E não só o fator dele saber falar inglês, fazer questão de se comunicar na língua da empresa onde ele trabalha, mas principalmente ser extremamente coerente com o que fala. Saber se expressar de todas as formas positivas que o evento pede. Não precisando vestir a roupa do cara malvadão, do cara do trash talk. Também acho que não combina com ele a ideia que ele vende de nerd, mas ele explicou muito bem a posição do porquê que a equipe se chama The Fight Nerds, pela questão de ser sempre focado, de viver aquilo ali de maneira intensa, se dedicar a algo que está fora da conscientização, está fora da ideia normal de viver. Tendo nessa equipe hoje também uma coisa que eu valorizo muito, que eu entendo que é muito difícil e tem que respeitar hoje o que para nós são as duas maiores equipes, tanto o Diego Lima, pela questão dele encontrar, conseguir trabalhar e melhorar um caminho que já é muito glorioso, que é o caminho do nosso Charlinho do Bronx, e respeitar também o Pablo Sucupira, que tem essa química aí perfeita com o Caio Borralho, que deu início a uma equipe que hoje está indo muito bem, e prestar muita atenção também nos números, para a gente poder especificar o crescimento desses atletas. Por exemplo, o Caio Borralho está 16-1, a última derrota desse cara foi em 2015, fazem 9 anos que esse cara não perde dentro do MMA. A gente tem também o Jean Delorde Silva, o cara tá 14-2, e lembrar que a última derrota desse cara foi em 2018. Isso é constância, isso é formação de trabalho constante, evolução que não para. Isso aí tem que se pensar muito para poder entender a grandeza e a afirmação que tem hoje a equipe The Fight Nerds no Brasil. Que na sequência a gente tem Carlos Prates, que luta no peso meio médio. Meu irmão, você fuma, cara. Quem é você? E tá chamando muita atenção por ser extremamente consistente. O cara vem de 8 nocautes consecutivos, usa muito bem joelho, cotovelo, chama atenção também, tem muito carisma e costume um tanto inortodoxos fora do octagon. Na The Fight Nerds, óbvio que tinha que ter também, tem o Ruf, cara. Não é esse. Mas o Ruf que tá também num momento muito bom da carreira, e a Bruna Brasil, vejo um grande potencial. De todos os lutadores da The Fight Nerd, ele é a única que eu conheço pessoalmente. Sei que ela anda intercalando entre vitórias e derrotas nas últimas 4 lutas desde que entrou no evento. Tenho certeza que ela vai crescer muito, vai aflorar muito, é uma menina que vive há muitos anos a luta de uma maneira muito consistente. Trocadora nata de golpes pesadíssimos, eu sei
porque eu já assisti as lutas dela pessoalmente, dando uma correção fundamental para o jogo de grappling dela, fazendo com que seja impossível a gente não parar para prestar muita atenção no que é a equipe hoje de Fight Nerds dentro do Brasil, chamando a atenção, e não uma questão de roubar lugar, mas dentro dessa própria competitividade nacional que existe hoje de maneira muito mais saudável do que era lá em 2006. Mas sim, é fundamental pra gente. E o nome disso que a gente chama dentro de um tatame é termômetro. Tu sempre vai ter no teu treino o teu termômetro, tem que ser melhor que o fulano. Não precisa eu vencer ele, mas talvez no dia que ele não me finalizar 10 vezes, mas me finalizar 8 no próximo treino, eu vou estar melhor. E isso acontece, obviamente, dentro das equipes nacionais. E elas vão ficar, olha, a gente tem que ter mais um campeão, a gente tem que botar mais um atleta lá dentro do maior evento do mundo. E tu ser líder de equipe no Brasil é muito injusto, é injusto demais. Eu criei uma linha metafórica na minha cabeça para tentar explicar para vocês que é como eu compreendo um líder de equipe, um treinador ou um empresário que tem que levar um atleta do Brasil para os Estados Unidos. É como aqui fosse um garimpo. Aqui tu tem que enfiar a mão na lama, tu tem que ficar e captar de lá as pepitas de ouro e os diamantes que nós temos aqui, para levar para os Estados Unidos, que nada mais é do que uma relojoaria. É lá que tu vai vender o produto pelo preço que ele vale. Aqui, obviamente, falta reconhecimento do produto bruto, falta lugares específicos para lapidar o diamante, todos esses diamantes que nós temos em cada uma das periferias do país. E eu sempre também uso um termo muito específico, que eu sou um cara que eu gosto muito, eu sou da periferia e uso essa expressão. Tem muito moleque no Brasil que tu não vai encontrar nos Estados Unidos, não que lá não tenha pessoas pobres, mas é bem diferente o sistema de criar. Tem muito moleque aqui que eu falo que tu apanhar dentro de um octagon é carinho, porque aqui os caras apanham o dia inteiro da vida, não só de pai, de mãe, de tio bêbado, da família que tá com problemas com drogas, com problema com dinheiro. Lá em cima, quando tu tens a oportunidade de ter fama, de ter ganho, de ter uma ideia de vencer na vida e de ser alguém, apanhar se torna carinho. E deixar os parabéns para esses garimpeiros que enfiam o pé na lama e que da maneira deles, como o Diego Lima, que, eu vi numa entrevista e achei fantástico ele dizendo que agora na equipe dele, todo atleta vai aprender inglês, espanhol, ter aulas de investimento financeiro e orientação sexual. Cara, coisas que devia ter dentro da escola, os caras vão encontrar dentro de uma equipe de luta. O que há poucos anos atrás, e para muitos ainda no nosso país, é considerado algo para troglodita. Uma evolução interna, coisa nossa, de quem ama, de quem vive a luta, de quem acompanha a luta. E aproveitar o final desse programa para pedir o like de vocês, se vocês gostaram, compartilhar de maneira positiva e agradecer de coração também o apoio de todo mundo que está me incentivando de uma maneira ou outra. E agradecer nesse programa um cara que eu devia ter agradecido no último, que é o Riba Belmonte, lá do Ultimate Treitas. Valeu demais, cara. Valeu pelo apoio que tu tá me dando. E agradecer também toda a equipe dessa comunidade. É comunidade? Nem se fala, né? No Facebook não é comunidade é do Orkut. Mas coisa de quarentão. Valeu demais, galera, pelo apoio de todos. Obrigado. Vamos nessa. É nóis.